Boa tarde. Queria agradecer, em primeiro lugar, o inspetor, o convite e os proponentes desse primeiro congresso. É de suma importância para nós todos, né? Estarmos aqui para discutir alguns assuntos que são relevantes e inerentes à nossa função, tá? E vou só estar fazendo uma introdução aqui, só tem umas 15 páginas aqui, mas tudo bem, coisa rápida. O papel da GCM na promoção da igualdade racial. Ontem à noite eu estava terminando de fazer um rascunho acerca do que eu ia dizer e digitando alguns termos, até hoje vieram me perguntar, e eu escrevi algo que eu até publiquei no Face, dizendo assim, que infelizmente, ainda que nosso país, os negros, isso eu estou fazendo um recorte, tá? Então você pode incluir negros, índios, mulheres, GLBT, mas eu estou fazendo um corte acerca dos negros apenas. Infelizmente, ainda no nosso país, os negros ainda têm que provar que nós somos seres humanos e logo que nós também, como seres humanos, temos direito aos direitos humanos. Infelizmente, ainda nós temos que todo dia provar essa demanda, né? E eu quero dizer o seguinte, que a luta dos negros no país, onde existe muita confusão acerca disso, ela não é uma luta por privilégios. Nós negros não queremos privilégio algum. A nossa luta é por uma equidade, por um Estado que nos veja, né, como é previsto na Constituição, né, com nossos direitos, como foi dito aqui há uns dias anteriores, também somos pessoas, sujeitos de direito. E infelizmente, muitas vezes ou quase sempre, esse direito nos é podado, de alguma maneira ou de outra, né? Sabemos que o tema ele é polêmico, mas porque cada pessoa vai interpretar de uma forma, cada família tem um grau de valorização, isso, uns valorizam mais, outros valorizam menos, alguns sofrem mais, outros sofrem menos, mas nós não podemos negar que exista um preconceito, que existe um crime de racismo. Não é à toa que na Constituição de 88, no artigo 5º, no inciso 42, se eu não me engano, diz que já previa que o crime de racismo ele é imprescritível, é isso? E inafiançável. Então não é coisa nova. Nós não estamos inventando nada, eu sou instrutor da matéria no Centro de Formação desde meados de 2006, 2007, não lembro exatamente, né? O objetivo dessa matéria para nós guardas é trazer à tona uma realidade, trazer uma reflexão sobre o papel, nosso papel, quanto GCM e quanto essa realidade, né? Trabalhar e desenvolver os valores de não reprodução do preconceito, da discriminação e da violência em si. Nós somos membros, independente do nosso papel como GCMs, também nós somos membros ativos da sociedade e agentes públicos. Então nós temos dois papéis aí, eu posso dizer que nós temos uma vivência nos dois lados dessa situação. Somos membros ativos da sociedade. Muitas vezes o uniforme, a farda, ela inibe um tratamento, por exemplo, ao meu respeito, porque eu estou uniformizado e estou fardado. Se eu tiro meu uniforme, tiro minha farda, de repente eu posso sofrer uma ascensão, porque a pessoa vai olhar para a minha cor e vai querer me cercear algo. Então é algo assim que vai bem mais além do que a questão do ser ou estar GCM. É uma questão complicadíssima, né? E dentro disso, um dos objetivos também da aula e da matéria, tem um termo que eu costumo dizer, alguns acham que é agressivo, mas eu penso que não, que é a síndrome do capitão do mato. O que é a síndrome do capitão do mato? É o cidadão que, enquanto ele está entre os comuns ou entre os iguais, ele é igual lá, tudo bem. Ele assumiu um cargo, uma função, ou, sei lá, se tornou um policial, um GCM, ele se acha no momento, porque o Estado delegou para ele uma função ou uma autoridade, e ele se sente o dono da situação aí. Então ele manda, eu faço, eu desfaço, ele acaba reproduzindo muitas vezes toda aquela violência que ele sofre. O oprimido passa a ser o opressor, e aquele que sempre sofreu agressão passa a ser o agressor.
Porque agora eu sou o capitão do mato, sou eu que mando, eu que represento o Estado, você, desculpa o termo que eu vou usar, você é o negrinho, você tem que obedecer. Algumas falas de alguns amigos de periferia, algumas falas de alguns policiais negro, se põe no seu lugar. Né? Síndrome de capitão do mato, porque qual que é o meu lugar? Eu entendo que uma vez, independente da etnia, se o cidadão está cometendo qualquer ato ilícito, independente, é óbvio que ele tem que ser tomado as sanções previstas para aquilo. Mas parece que existe ainda aqui no nosso país, existe uma sensação de que o negro é sempre um potencial, ele tem um potencial a mais, é sempre aquela carga pejorativa. Eu achei interessante aqui do primeiro dia de palestra, se eu não me engano, a gente está tão... isso já faz tão parte do nosso contexto, que uma das palestrantes, ela usou um termo que eu não vou citar o nome dela até por ética, e eu também, até porque eu também não lembro, mas não ia citar. Isso, a tal da lista negra. Eu me senti... Assim, gente, a gente tem que pontuar duas coisas. Existe o racismo e o preconceito, e existe atitudes e falas preconceituosas. São coisas diferentes, distintas. Não estou aqui de maneira nenhuma negando que ela seja, mas isso já está incutido no meio de nós. Então, vincula-se tudo que é ruim, tudo que é mal, tudo que é essas coisas é o negro, né? Isso vai em todas as esferas da sociedade, né? Então, você vai lá, a menininha que é a rainha da escola, a rainha da... provavelmente nunca vai ser a negra. Por que não? Porque negro não cabe bem como rainha, né? Na igreja, ele vai fazer o papel lá, no final do ano sempre tem lá, vamos encenar a morte de Cristo. Ser anjo, nem pensar. Óbvio. No máximo que pode é Judas. Óbvio, né? Por quê? Então isso já está incutido. As pessoas não fazem isso por maldade, algumas, né, creio eu, mas já está incutido, e é justamente que a gente precisa quebrar isso. Quebrar essa ideia, porque quando eu estou no cargo, na função do GCM, por exemplo, ou polícia, seja ela qual for, eu tenho uma probabilidade enorme de reproduzir, sempre olhar o negro como um potencial agressor, como potencial, e por aí vai. Já levantaram a plaquinha. E é interessante que esse capitão do mato, ele também faz parte dessa minoria que ela é discriminada, mas quando ele é o polícia, ele se sente o superstar, o superpoderoso. Então, nós, como os agentes da segurança pública, temos que tomar cuidado quanto a isso. Então, por isso que o tema ele é de relevante importância para nós. Vamos estar na ponta lá, e muitas vezes nós que reproduzimos essa fala, né? Como eu citei, existe a Constituição Federal de 88, que já previa isso. E no ano de 2010 também, por conta de algumas lutas aí, foi instituída a lei, né, 12.288, a lei, fugiu o nome da lei, acredita? Estatuto da Igualdade Racial, tá? Que pontua algumas coisas específicas acerca disso. Deixa eu ir rápido. Acredito que o pioneirismo da GCM de São Paulo em trabalhar o tema e fomentar a questão entre os GCMs norteia os valores positivos e as demandas de direitos humanos, bem como fortalece as estruturas éticas e morais de quem não é apenas um cumpridor da lei. Ser GCM é, antes de tudo, ser humano, e talvez, em sua maioria, ser negro, vir de uma família de negros, constituir uma família de negros e ter negros no seu contexto geral. E quando eu cito negros aqui, eu não estou abrindo um catálogo de tintas e dizendo, quem é moreninho, quem é mais clarinho, quem é mais escurinho, tá? Não estamos aqui. Até porque falar de negros aqui no Brasil, a gente está falando praticamente de, acredito eu, de mais do que 70% da população. Tá? Posso estar equivocado, mas é uma grande parcela. O tema ele é de tão relevante importância que esse ano o Senasp vai estar fazendo uma pesquisa acerca das questões raciais
nas políticas, especialmente na guarda. Eu acredito que todos vocês devem ter recebido lá, acessar o formulário, e é importante que vocês acessem o formulário e preencham lá com todos os requisitos, que isso é importante. Para finalizar, acredito que mesmo se tratando de um tema, talvez ainda um pouco tímido aqui, com esse tema ela está fazendo um diferencial. Estarmos aqui discutindo esse assunto é um diferencial. Realmente é uma quebra de paradigmas e uma quebra de uma inversão de valores. Estamos propondo essa inversão de valores, principalmente da mística de que GCM é inimigo de negros e pobres. Isso é um dizer constante, né? Para não dizer apenas da polícia, mas GCM é inimigo de negros e pobres. É assim que as pessoas nos veem. Então, falar desse tema é de suma importância, tá? E esse é o nosso papel, é a nossa missão, tá? Eu antigamente falava em reflexão e uma proposta, e não em proposta de mudanças de valores. Hoje eu acredito que não. Nós temos que mudar valores sim. Porque se continuarmos com os mesmos valores, nós nunca teremos realmente um efetivo direitos humanos, principalmente para negros, pobres, mulheres e por aí vai. Aliada, protetora e amiga, que não sirva apenas de slogan, mas que seja a nossa visão e a nossa visão. Nossa visão e nossa missão. Obrigado, meu tempo acabou. A instituição Gueledés, ela existe há 25 anos, né? É uma instituição feminista. Né, que trabalha na promoção da igualdade racial, né? E aí nós temos alguns serviços dentro da instituição. Um deles é o SOS Racismo, né? Que trabalha com a orientação jurídica para pessoas que sofreram discriminação racial, né? Então ele dá todo o suporte jurídico. E tem um trabalho também com as promotoras legais populares, né? Que forma lideranças comunitárias, toda a formação do ponto de vista jurídico, para que possam orientar as mulheres vítimas de violência e a comunidade para que tenham acessibilidade aos direitos e aos espaços públicos, né? Então, especificamente, a gente tem conseguido fazer um encaminhamento de bastante mulheres vítimas de violência, né? Então, no Hospital Geral de São Mateus, por exemplo, existe um núcleo de violência contra as mulheres, né? E as mulheres, as promotoras legais populares fazem um atendimento dessas mulheres que são vítimas de violência. Então, o primeiro protocolo de atendimento feito, né, é por essas mulheres. Então, é um encaminhamento importante porque elas passam, né, a fazer o acompanhamento médico e tanto do ponto de vista do acompanhamento jurídico, elas conseguem fazer este acompanhamento. Né? Então, só para que vocês consigam compreender, entender de que espaço que venho para fazer esse diálogo com vocês. Né? E aí o segundo momento, dividindo um pouco essa reflexão, que as pesquisas têm apontado bastante, né, o índice de violência contra jovens, né? E aí, quando o mapa da violência tem abordado bastante, né? Então, jovens de 15 a 29 anos, né? O número de homicídio entre jovens de 15 a 29 anos é alarmante dentro do Estado brasileiro, né? E aí, quando nós fazemos o recorte racial, né, nós percebemos que os jovens negros de 15 a 29 anos são as principais vítimas de homicídio, né, no Brasil. E aí, em 2005, a Unesco lançou uma pesquisa apontando que a juventude negra, né, ela não sofria só, né, o homicídio pela criminalidade, né, mas também pelos órgãos de repressão do Estado, né? E aí a importância, né, de discutirmos a questão do racismo institucional, né? Então, acredito que a Guarda Municipal ela tem um papel preponderante, porque é uma guarda, né, que é da comunidade, né, que tem um processo de mobilização comunitária, né? Então, acho que fazer o processo de formação para a compreensão das relações raciais, né, que tipo de abordagem, né, é feito, que torna o jovem negro suspeito, né? Então, é um paradigma que nós precisamos desconstruir,
né? Então, eu acho que é uma questão posta importante. E aí, pegando a fala do Dalmo Dallari, né, Dalmo Dallari disse aqui anteriormente que não há justiça, né, não haverá, se não há justiça, não haverá paz. Exatamente, né, em um Estado onde há, nos territórios periféricos, a inexistência de políticas públicas para crianças, adolescentes, jovens, né, o índice de violência ele tende a crescer, né? E aí, quem está efetivamente dentro das comunidades assistindo todo esse processo de violência, de inserção de crianças, adolescentes e jovens no tráfico de drogas, né, são as guardas municipais, é quem está atuando diretamente na comunidade, né? Então, quando nós falamos em inclusão social e implementação de políticas públicas, há uma necessidade, né, efetiva, né, da presença do Estado, né, na execução de políticas públicas. Ou seja, como é que a gente empodera uma juventude, né, para que ela não esteja na criminalidade? Primeiro, a educação tem que ser de qualidade, né? Precisamos discutir educação de qualidade. Segundo, não dá para discutir direitos humanos sem discutir habitação, né? Nós vivenciamos constantemente em territórios em que não há saneamento básico, né? Em que as comunidades não têm efetivamente o que comer, né? Ou seja, é muito além do que propriamente dito, né? Esse processo todo, né, ele é maior para o processo de reflexão. Então, a gente precisa compreender, né, o processo de exclusão social, né, pensar em políticas de inclusão social, e a gente só consegue pensar políticas de inclusão social a partir do momento que a gente emancipa. E emancipar essa comunidade, né, é garantir o direito a trabalho digno e de qualidade, né? Porque ninguém gera no útero da mãe dizendo você é bandido, você é ladrão. Mas a inexistência de políticas de inclusão social, ela torna o sujeito vulnerável à inserção no crime organizado ou no tráfico de drogas, ou em atividades ilícitas, né? Então, acho que essa é uma questão que a gente precisa pensar, né? Então, acho que o processo de formação, né, ele é um passo muito importante para que nós tenhamos uma análise de conjuntura firme, né, em relação ao processo de abordagem, de entender aquela comunidade e de entender as vulnerabilidades postas dentro daquela comunidade, né? Então, gostaria de parabenizá-los pelo trabalho já iniciado, né, porque estar nos territórios periféricos é uma guerra constante. Tem que ser muito firme, muito forte, porque não é fácil lidar com o processo de exclusão social, né? Não é fácil você fazer estar próximo da comunidade, né? E fazer essa análise de conjuntura. Então, a partir do momento que a gente se permite vivenciar, né? E se permite fazer essa leitura, eu acho que nós podemos nos considerar guerreiros, né? E que o combate ao racismo institucional é uma prática que cada um, né, deve ter incorporada no seu cotidiano. Agradeço pela oportunidade, né, e muito obrigada. Boa tarde. Eu sou o Sassá Tupinambá, né, e fui convidado, e agradeço o convite da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, né, para discutir com vocês hoje em relação à garantia de direitos étnicos e especificamente dos povos indígenas na cidade de São Paulo, né? Só lembrando um pouco do período colonial, né, para a gente fazer um resgate de quem identificar a população indígena nesse período, nesse território, né? Aqui onde nós estamos, a região de São Mateus, existia um povo que era os Guaianazes, né? E a cidade de São Paulo, os Guaianazes do tronco Guarani, e a cidade de São Paulo
e que mantém até hoje a população Guarani-Biá, né? É importante destacar que essa população não está aqui hoje porque elas foram expulsas, né? E nós, os povos indígenas, né, desde 1500, estamos enfrentando, né, naquela época, a coroa portuguesa e hoje, na atualidade, o Estado brasileiro. A coroa portuguesa, ela fez um investimento em um grande pilotão de assassinos e exterminadores que, no hino da Guarda Civil Metropolitana, né, fala que a cidade de São Paulo é dos bandeirantes, né? Mas a cidade de São Paulo não é dos bandeirantes e nunca foram dos bandeirantes. A cidade de São Paulo, ela foi invadida e com a contribuição dos bandeirantes, e assassinaram muitos índios aqui, né? Então, uma sugestão que eu faço para a Guarda Civil Metropolitana é que altere a letra do seu hino, né, para que faça justiça a partir do hino. A partir dos anos 30, mais ou menos, do século XX, começa a chegar em São Paulo outros povos indígenas, né, vindo de várias regiões do país, principalmente do Nordeste brasileiro, né? Então, entre 1930 e 1950 e a década de 50, a cidade de São Paulo recebeu uma parte da população indígena vindo principalmente da Bahia e Pernambuco, né? E esses indígenas vieram para cá não à toa, mas como todo migrante nordestino que nessa cidade chegou, né, em busca de melhores condições de vida. Porque se a gente for fazer um resgate na história, né, e não vou tratar muito da história porque tem o parente aqui, historiador do meu lado, deixo essa parte com ele. Mas a década de 30 no Nordeste era a época do cangaço e uma época do coronalismo enfrentado até hoje pela população indígena, né? Daí essa primeira diáspora vinda do Nordeste brasileiro. Há um outro período também de migração de população indígena de outras regiões do país para a cidade de São Paulo foi entre os anos 60 e o início da década de 90, né? Neste período, a população vem também indígenas da região norte, né? Também não à toa, mas por conta da ação do governo militar naquela região, onde estava implantando projetos de desenvolvimento, entre aspas, para a região da Amazônica, na região norte. Foi nesse período que foi construído a Transamazônicas e outras obras naquela região, né? Também é mais ou menos nesse período que o oeste brasileiro começa a ser invadido por não indígenas, né? É o período que foi fundado as fazendas no Mato Grosso, Rondônia e hoje que o estado do Mato Grosso do Sul, né? Então, durante esses dois períodos marcados pelo Estado Novo, a partir de 1930, e um outro período marcado pela ditadura militar, houve grandes diásporas, né, e migração de povos indígenas que chegaram na cidade de São Paulo. A minha família está aqui em São Paulo há 40 anos, né? Então, eu sou um tupinambá nascido em São Miguel Paulista, por conta desse enfrentamento lá no Nordeste. Essa migração para a cidade de São Paulo fez com que São Paulo se tornasse a segunda cidade do país em população indígena.
perde só para São Gabriel da Cachoeira, que fica lá no Amazonas, no estado do Amazonas. Então, essa população que passa e que vive de forma invisível na cidade de São Paulo, até o momento, a gente não tem acesso às políticas públicas específicas para a população indígena, né? Do qual tem garantido na Constituição de 1988. Né? Isso, quando há a negação de direitos, né? E parafrasear também o professor Dalmo Dallari, né? Se não há justiça, eu coloco aí entre chaves social, né? Não há paz. Então, não estamos em paz com a população não indígena, né? Vivemos num estado de guerra, né? Primeiro, porque o nosso território foi invadido, fomos expulsos do nosso território pelos bandeirantes, ressaltado e exaltado no hino da Guarda Civil Metropolitana, né? E segundo, porque o Estado, mesmo a Constituição de 88, dando garantias das nossas terras, o Estado brasileiro, por seus governos, e o atual governo, né, desde 2002, há 12 anos, foi o governo que menos demarcou terras indígenas nesse país, né? Por isso, não há justiça social, por isso, estamos em guerra. A cidade de São Paulo tem 4 aldeias, né, reconhecidas, mas que vivem em situações precárias, né? 2 próximo ao Pico do Jaraguá e 2 na região sul, na região de Parelheiros, da barragem, né? Onde vive o povo Guarani-Biá. Além desse povo, a gente ainda destaca algumas comunidades de números relevantes em São Paulo, que é o povo Pancararu de Real Parque, mais ou menos 2.000 pessoas vivendo ali, né? Tem o povo Pancararu, aqui da região de Sapopemba, que chega a mais ou menos umas 300, 400 famílias vivendo, se eu não me engano, num CDHU ou em uma Coab em Sapopemba. Tem um povo Cariri Chocó vivendo em favelas da Zona Norte, né, na região da Brasilândia e Santana, por ali, Jaçanã. O povo Pancararé, que vive na Zona Oeste, próximo ao Rio Pequeno, Butantã, por ali, e na Zona Leste, no Jardim Pantanal, né? O povo Tupinambá, que é o meu povo, né? Na Zona Sul de São Paulo, a Zona Norte e a Zona Leste, é onde a gente tem conhecimento de famílias Tupinambá vivendo, né? E o povo Puri, parente que reside na Zona Oeste também, né? Esses são alguns dos povos que vivem aqui. Mas a cidade de São Paulo tem conhecido pelos órgãos públicos cerca de 30 povos vivendo em São Paulo. Esses 30 povos está numa estimativa de mais ou menos 25 mil indígenas. E um número que está para alterar, porque ontem eu estive conversando com algumas lideranças do meu povo e há uma estimativa de pelo menos 15 mil tupinambás vivendo na cidade de São Paulo, né? Pelas lideranças tupinambá, elas fizeram essa estimativa, né? Então, é importante a gente reconhecer a existência desses povos aqui, né? E é importante também, e eu acho que eu anotei certo o nome do colega que me antecedeu, Eliezer, né? Quando ele fala que a questão do negro, quando ele fala que não é a cor da pele, não é mais o pigmento da pele como é colocado, principalmente na educação, né? Nós, indígenas, segue esse mesmo precedente, né? Em relação ao nosso reconhecimento e à autodeclaração como indígena,
né? Não é mais a cor da pele, não é mais o cabelo liso, né? Não é mais este estereótipo, né, que nos faz indígena, né? Eu sou tupinambá porque a minha mãe e o meu pai são tupinambás, porque os meus avós são tupinambás e os meus bisavós são tupinambás. Por isso que eu sou tupinambá, né? Reconheço que na minha família tivemos na formação genética contribuição de povos vindo da África, né? No meu caso, Nagô, né? E tivemos contribuição também de povos árabes, os mouros, também na formação do meu biotipo genético, né? Porém, eu sou tupinambá. Então, não é mais essas características que a gente vê em filmes, que a gente vai ver nos livros, que determina que a pessoa é indígena ou não. Cabelo liso, olho puxado e pele vermelha, né? Isso daí ficou para o passado, né? Ainda temos na região norte alguns povos que mantêm essa característica e no centro-oeste, né? Porém, no nordeste e o sudeste do país, isso não é mais válido, né? Nós temos negros na Bahia, Tupinambá, né? Nós temos negros no Pernambuco, Pancararu, né? Então, e temos brancos e loiros também, Caimbé, Cariri, Chocó, Cariri e outros povos também no nordeste, né? Então, não é mais cor de pele, nem tipo de cabelo que vai determinar quem somos, né? Um outro estereótipo a ser quebrado é em relação à cultura, em relação aos lugares que a gente vive. As pessoas falam que indígenas são os que vivem no mato, são os que vivem em aldeias, né? Não, indígenas somos todos nós que temos a ascendência indígena, né? Porque no mato não podemos ficar, porque há o agronegócio para nos expulsar. No passado, tinha o bandeirante do hino de vocês para nos expulsar. Então, no mato não temos como viver, né? E vivemos na cidade, aqui em São Paulo, principalmente nas favelas, né? A situação econômica, né, dessa população indígena na cidade de São Paulo faz com que alguns de nós viva da venda de artesanato. E é aquele artesão que fica sentado na Praça da Sé ou nas calçadas, principalmente na região central, né? E a gente encontra muito Guarani Mbiá nessas calçadas vendendo seu artesanato, né? Na região norte tem Funiô, que vende artesanato na rua, né? É daí que vai tirar o sustento, né? Os outros que estão no mercado de trabalho, principalmente a construção civil, né? E algumas fábricas que empregam a população indígena, com algumas exceções, né? Que o meu caso, que eu sou funcionário público municipal, tem o caso do parente aqui que também é funcionário público municipal, alguns indígenas que conseguiram estudar, está trabalhando em outras áreas, mas isso é muito pouco, né? Na educação, na saúde, em geral, né? O que é importante, né, ressaltar é que o Estado, né, e por seus agentes, reconheça a existência dessa população, né? E voltando também, pegando os dados do IBGE, né, nós, indígenas, e também a população afrodescendente, tem uma característica, né, bem marcado e que ainda é tratado pela cor da pele. Nós, indígenas, formamos a cutis, que é a cor parda. Então, quem tem cor parda no registro de nascimento é um descendente indígena e, conforme a nossa Constituição, essa pessoa pode se autodeclarar indígena, né? Porque a nossa legislação
ela reconhece que é indígena. Quem se autodeclara indígena, então, quem se reconhece como indígena, né, e reconhece o seu povo, o povo que essa pessoa pertence, né? Então, um dos fatores também de reconhecimento da pessoa indígena é a autodeclaração, né? Se a pessoa falar que é indígena, ninguém, nem o Estado e ninguém tem o direito de negar essa condição étnica dessa pessoa, né? Então, precisamos ter isso em mente, tá? A população indígena do Brasil hoje, oficialmente, está em torno de 1 milhão, né? Mas, com essas condições, né, com esse conceito de quem é e quem não é indígena, acredito que a população indígena no Brasil chega a mais ou menos 80% a 90% da população, né? Ou seja, somos quase todos nós indígenas por direito, né? Basta nos autodeclarar como indígena, reconhecer a sua origem e o seu povo. Boa tarde. Na língua do meu povo, Xuté Toxá. O meu povo é o povo Puri. Eu acho que eu vou começar a botar acento no i, apesar de na língua portuguesa não ser necessário, porque todo mundo se confunde, talvez por confundir com aquele sobrenome Curi, né? E aí fala Puri, mas é Puri. Meu povo, hoje em dia, o único reduto que ainda a gente tem dele é em Minas Gerais, na cidade de Araponga. A minha mãe, ela é de Minas Gerais. E, como o parente aqui colocou, tem vários povos indígenas no Brasil que eles não têm mais essa característica, né? Todas essas características, por exemplo, que o índio da Amazônia reúne, né? O olho puxado, o cabelo liso, a cor da pele. Então, muitos desses povos, eles conservaram a cultura, né, tradicional dentro das famílias, de geração para geração. E só que também tiveram, né, casamentos interétnicos, interraciais. Então, ao mesmo tempo que eu tenho parentesco indígena, eu também tenho parentesco com branco, e até parentesco com negro. Eu não vou me estender muito sobre a questão dos povos indígenas de São Paulo, porque o Sassá já colocou, né, muito bem. E eu gostaria mais de colocar como que nós indígenas, a gente acaba sendo empurrado para uma mesma condição que os pobres da cidade estão. Até porque os pobres da cidade, como também colocou o Sassá, se a gente for fazer uma entrevista com vários deles, a gente vai chegar a muitos antepassados indígenas, e às vezes até muito próximos. Às vezes não é nem o avô e a avó, às vezes é até o pai ou a mãe. Só que são pessoas que, para se defender do preconceito racial, da perseguição, né, do incômodo que é ser olhado como diferente, né? A gente, desde criança, a gente ouve falar, né? Se tiver alguém fazendo bagunça lá no fundo do ônibus, o pessoal fala, ó, aquele bando de índio. Não é mesmo? O humor no Brasil, né? Aquilo que nos faz rir, ela é uma boa amostra, assim, de quanto que, historicamente, né? Quanto que geração após geração a gente se acostuma, né, com uma determinada imagem. Então, assim, qualquer um de nós, a gente pode desfiar dezenas de piadas, né, com relação a índio, com relação a negro, com relação a favelado, com relação a gay,
com relação a um monte de grupos, né, que nas últimas décadas, né, principalmente nas últimas décadas, essa discussão ela está tomando mais corpo, né? Não que ela não existisse antes, mas, por exemplo, o simples fato de, na Guarda Civil Metropolitana, estar tendo um primeiro seminário, né, que envolve a questão de direitos humanos, já mostra o quanto que nas últimas décadas essa discussão ela ganhou importância, né? Muitas vezes ela estava concentrada em algumas partes da sociedade brasileira, mas agora ela está bastante no centro. E para a gente falar assim a respeito do trabalho, né, que a Guarda Civil desenvolve, eu acho legal colocar um pouco assim da comparação com o meu trabalho, né, porque eu sou também colega de vocês no sentido que também sou funcionário da Prefeitura de São Paulo, né? Eu sou professor, né, do ensino fundamental 2, dou aula naquela região de Taipas, né, uma região bastante conturbada. E aí, assim, tem uma coisa que eu acho que a minha profissão e a de vocês, ela tem em comum também, que é o seguinte: existem as leis sobre educação e existem as leis sobre segurança, mas a cara com a qual essa lei vai aparecer para o cidadão é a nossa. A lei sobre educação, ela vai aparecer para o aluno e para a comunidade com a minha cara, como professor, e com a cara de vocês, né, como agente de segurança pública. Então, isso nos dá uma grande responsabilidade, por quê? Porque a pessoa que faz as leis, ela pode ter a desculpa de que ela nunca desceu, né, até as ruas, ela nunca foi até as periferias, para saber como é que é a realidade da população. Nós não podemos dizer isso. Porque muitos de nós, a gente veio de periferia. Eu, por exemplo, vim. E acredito que muitos aqui. Então, muitos de nós, a gente tem aquilo que diz o texto da lei, mas a gente também tem a visão da gente como cidadão, né, como familiar, como amigo das pessoas. Então tem uma dimensão que nós que estamos no dia a dia, a gente tem, e que às vezes os nossos superiores não têm. Isso é uma questão que eu acho que a gente tem em comum. Uma outra questão que eu acredito que a gente tem em comum é que existe uma coisa no trabalho do professor, por exemplo, que a gente chama de cultura escolar. Quer dizer o seguinte: mesmo que exista uma lei sobre educação que diz assim, o professor ele deve ensinar tal e tal coisa na sala de aula, ele deve tratar o aluno assim, assado, né? Isso aqui é o que vai tomar o rumo da educação no país. Existe uma coisa que é a cultura escolar, que ela é o seguinte: ela é aquilo que o professor aprendeu com o professor dele. Então, mesmo que a lei mude, né, e eu vou falar logo em seguida a respeito dessa coisa da lei mudar, né, que às vezes a lei muda, mas ela conserva algumas coisas do passado, que é difícil tirar. E a gente também, a gente acaba conservando algumas coisas dos nossos mestres, né, daqueles que nos ensinam, que é difícil se livrar. Então, mesmo que a determinação, né, do texto legal seja uma coisa, às vezes a maneira como a gente vai aplicar isso demonstra o costume é conseguido ao longo de anos e anos e anos e anos. Então a gente tem a tendência a agir da mesma forma. Vou dar um exemplo. Um professor, ele sabe que ele, né, tem que trabalhar a história indígena e a história africana, né? Pela lei consta isso. Mas muitas vezes o professor, ele não consegue segurar, por exemplo, de fazer um comentário racista dentro da sala de aula. Ou então, ele vai, por exemplo, reforçar um preconceito, tipo dando a ideia, digamos, de que os índios
são atrasados e que agora eles estão se aproximando do progresso. Entende? Tipo assim, a noção de que você viver em harmonia com a mata, com os animais, né? E você não cimentar tudo, né? Você não matar todos os bichos, você não derrubar todas as árvores, que fazer isso é ser atrasado. E o progresso tem a ver com tecnologia. É um vício, né, do olhar que muitas pessoas têm. E é difícil fugir disso, né? Por quê? Porque os filmes estão carregados disso, as novelas estão carregadas disso, o que a gente aprendeu dos nossos pais, o que a gente vê em volta, está carregado disso. Então é um esforço grande que se precisa fazer para você pegar e dar um cavalo de pau, né, no rumo que a coisa está tomando e começar a agir diferente. Então o que acontece? Muitas vezes você vê na escola prevalecendo o mesmo costume que tem desde muito tempo, né? E a lei parece que não consegue entrar ali. Por quê? Porque o costume acaba falando mais alto que a lei. E eu desconfio que na prática de vocês também pode ter esse problema, entendeu? Pela força do costume, né? Pela força da tradição, né, que as forças de segurança pública têm no Brasil, né? Às vezes a gente pode achar muito difícil agir de uma maneira que não seja a mesma maneira que a gente aprendeu dos mais velhos. E aí, quando a gente fala do Brasil, a gente tem que pensar o seguinte: o primeiro tipo de força de segurança pública que se teve no Brasil foi para defender os portugueses. Então, todos nós que temos uma identidade indígena, uma identidade negra, nós fomos o primeiro tipo de indivíduo considerado suspeito nesse país. Suspeito por quê? Porque a gente não tinha propriedade. Porque a gente estava sempre indo contra a lei. Por quê? Porque a primeira lei que tinha para o negro aqui era ser escravo. A primeira lei que tinha para o índio aqui era o índio entregar a terra dele para o branco. Eu não estou inventando isso. Estou falando da história do Brasil. E aí o que acontece? Ao longo dos séculos, né, que não são nem tantos assim, a lei foi se modificando, né? O Brasil não tinha Constituição. A primeira Constituição que foi ter foi com Dom Pedro I, mas foi uma Constituição imposta por ele. Então, a República, né, ela é jovem no Brasil, né, se você for pensar bem, né? Ela foi aí proclamada no final do século XIX. Então, no final do século XX, ela tem pouco mais de 100 anos. Então, antes disso, tinha muitas coisas que hoje são ilegais e que eram legais. Então, inclusive, eu vou até mais além, o começo da era republicana, ela criminalizava a capoeira, ela criminalizava o candomblé, ela aceitava o fato de que o índio tinha que ser tutelado pelo Estado, quer dizer, o índio era um incapaz, o índio ele não sabia o que ele queria, então ele tinha que ser controlado, tomado conta dele igual uma criança, né, pelo governo. Vários povos indígenas foram declarados que eles estavam extintos, inclusive o meu, inclusive o dele, inclusive vários outros, né? Os Funiô, os Chacriabá, os Tuxá, vários outros. Então, assim, a gente tem que ver que às vezes a lei muda, mas ela carrega ainda alguma coisa que são antigos hábitos. Então a visão do suspeito no Brasil, né, falando sobre segurança pública, ela não mudou muito. Por quê? Porque uma parte é aquilo que o treinamento que vocês recebem. Outra parte é aquilo que a gente já aprende da sociedade em volta da gente. E a gente carrega isso. E a gente vai se acostumando com isso. E aí aquele que aponta o dedo para acusar, se acostuma com isso, mas às vezes aquele também que é acusado, se acostuma a ser acusado.
Então a gente às vezes tem a tendência de pensar que o crime está só na periferia, mas você invadir o espaço público com mesa de bar para você ganhar dinheiro em cima da calçada, que é espaço público, também é crime. Mas não tem problema. Não tem problema porque alguém está ganhando dinheiro com isso, né? E é uma coisa que às vezes a gente não tem o poder para se colocar contra isso. Por quê? Porque nós recebemos ordens. Eu, como funcionário público, também. Só que a gente, como cidadão, a gente é capaz de perceber que a coisa toma um rumo que às vezes você vê que certos crimes são apontados e outros não. E a gente sabe que os crimes que fazem com que alguém ganhe muito dinheiro, geralmente se passa batido. E os crimes pequenos, entendeu? Que são esses que enchem a carceragem, esses são apontados. E às vezes a gente fala assim, a gente acha que certa coisa é coisa, por exemplo, de gente que tem tendência à criminalidade, mas às vezes, por exemplo, eu tá de short com uma tatuagem e de chinelo, já me fez levar geral da polícia já. Mas só que todo índio que eu conheço assim nas aldeias, ele anda de short, chinelo, tal, pinta o corpo, né? Então, quer dizer, a gente tem vários lugares, por exemplo, um parque que eu fui uma vez, falaram que eu não podia entrar porque eu estava sem sapato. Eu falei, pô, mas eu não posso pisar na grama, descalço. Eu faço isso na aldeia, não posso fazer aqui. Mas tinha lá uma placa com essa regra. Agora eu pergunto, onde começou essa regra? Onde começou essa regra que lá em cima do Morro da Urca, lá onde eu fui esses dias no Rio, eu tenho que pôr a camisa? Sendo que eu subi a trilha, um calor, e aí eu tenho que pôr a camisa? Aí eu pergunto assim, a imagem que a gente é obrigado a ter, sabe? Ela tem a ver exatamente com o quê? Com o bem-estar da população ou com uma imagem que se quer ter dessa população, que ela não pode se parecer com o costume do negro, ela não pode se parecer com o costume do índio, ela não pode se parecer com o costume do pobre. A gente tem que sempre mascarar aquilo que a gente é. E eu vejo que isso não acontece só com os indígenas, isso acontece com a população pobre, que ela é mal vista só por ser pobre. Você se sente desconfortável em certo ambiente porque vão te olhar torto por causa da roupa que você está vestindo. Então parece que existe uma coisa que ela conduz para a gente sempre achar que o modelo de cidadão honesto, bem visto, é um modelo de cidadão. Qual é esse modelo? A pobreza em si mesma ela é sinônimo de desonestidade? Será? O pertencimento a um povo, a uma etnia que não é europeu, que pisa o chão descalço, que usa uma roupa diferente, que acredita numa religião diferente, isso faz de alguém um suspeito? Por quê? Eu acho que a gente tem que pensar que a gente carrega sim heranças do Brasil de um outro tempo, de um Brasil onde a gente não tinha o direito de mostrar quem a gente era. A gente tem que tomar cuidado porque a gente ainda carrega isso. A gente carrega esse costume, a gente carrega essa suspeita, a gente carrega esses restos de um Brasil que através das leis o nosso povo tenta mudar isso, mas que o costume sempre vai reforçando isso, sempre vai reforçando, né? A gente tem que tomar cuidado às vezes com a nossa vontade às vezes de resolver uma situação muito rápida, a gente acaba jogando mais lenha na fogueira. Então a gente, por exemplo, a gente critica a violência, mas assim, a violência ela existe só naquela pessoa que se revolta, ou ela existe também naquela pessoa que ela obriga alguém a não ter terra, a não ter casa, a não ter trabalho, a não ter dignidade? Então assim, eu acredito que se a gente quer a paz, a gente tem que realmente estudar o país onde a gente está, sabe? A gente tem que ver que se tem gente descontente, talvez tenha uma razão aí, né?
E talvez a gente não vai conseguir promover a paz sufocando essas pessoas. A gente precisa entender o que falta a elas, para que elas realmente estejam bem, para que realmente haja paz, não pela obrigação de estar em paz, mas pela satisfação, pelo prazer da gente olhar uns para os outros e saber que nós somos realmente iguais em direitos e que a gente pode realmente compartilhar esse país e não segurar uns para que só um pequeno grupo, né, tenha acesso às riquezas dele, ao bem-estar e à felicidade. Obrigado. Eu entendo que a Guarda Municipal de Segurança Pública ela tem um papel preponderante no combate ao racismo institucional. Então, o primeiro passo para combater o racismo, né, é o processo de formação, né? Então, discutir o processo de abordagem, né, o porquê que nós temos um tipo de abordagem para a população negra, né? Então, romper com esse processo de paradigma é fundamental no combate ao racismo institucional. Eu acredito que pode contribuir na medida em que eu, como professor, eu identifico no meu trabalho, acredito que no da Guarda também, num ambiente de trabalho, quando você faz parte de um organismo qualquer da sociedade, seja da educação, seja da segurança, eu acredito que você desenvolve uma cultura no seu ambiente de trabalho. São alguns hábitos, né, que refletem uma concepção de mundo, são coisas que você, quando é um novato, você aprende dos mais velhos. E eu vejo que isso acontece na escola e que isso tanto orienta a pessoa para proceder no seu trabalho, como também reproduz uma série de vícios, uma série de problemas, né, que vão se cristalizando. Então, na escola eu vejo que às vezes assim, a cultura escolar ela acaba sendo uma maneira de continuar com concepções de educação muito antigas, que já estão superadas e se mantém às vezes pela pura força do hábito. Então, dessa forma, algumas leis que poderiam fazer a diferença no ambiente escolar, muitas vezes encontram resistência até por esse simples hábito, né? Por esse costume, essa cultura do ambiente de trabalho. Eu acredito que na Guarda também, eu acredito que isso deva acontecer. Eu acredito que há uma ideia, né, do que se espera de uma força de segurança pública e tal, e muitas vezes isso está, né, embasado numa tradição do país. Só que o nosso país é um país que historicamente e tradicionalmente, né, eu digo esse país, Brasil, com esses 500 e poucos anos de história, né, esse Estado brasileiro e tal, ele é profundamente desigual, né, é profundamente discriminatório. Então tem uma série de hábitos, né, nesse ambiente que refletem assim, posições que a gente não mantém mais, que a própria lei não embasa mais, né? Então isso aí entraria o que? A visão do qual seria o perfil do suspeito, qual seria o tipo de o que é visto como crime, como delito e o que não. E nisso aí eu acho que acredito que haja sim um reflexo de uma histórica criminalização da pobreza, dos costumes, né, não hegemônicos dos negros, dos indígenas, daquilo que não tem o padrão europeu, daquilo que não está ligado ao poder, né, do dinheiro, da propriedade. Então eu acredito que reverter isso, né, essa formação em direitos humanos, sirva para repensar alguns hábitos, né, que se cristalizam nesse ambiente de trabalho, nesse lugar da sociedade, né. Uma das formas, né, que a Guarda pode contribuir, né, para que garanta os direitos humanos da população indígena que existe na cidade de São Paulo é reconhecer que essa população existe, né? Que são 30 povos que vivem aqui, né? Inclusive na Guarda há indígenas que trabalham na Guarda Civil Metropolitana de São Paulo, né? Alguns inspetores também que vieram me cumprimentar agora,
né? Então, basicamente, é importante reconhecer que essa população existe, né? E, a partir daí, desse reconhecimento da existência da população indígena em São Paulo, né, garantir a implementação dos direitos de políticas públicas na saúde, né, o direito de ir e vir, transitar nas ruas, nas avenidas, e também um direito básico e fundamental que é a subsistência, né? E na cidade de São Paulo a população indígena, principalmente a renda, provém da venda de artesanatos, né? Então é importante que a guarda garanta que a população indígena venda sua produção artesanal nas ruas na cidade de São Paulo, que é daí que ela tira a subsistência. E para além disso, né, quebrar, romper alguns paradigmas, alguns estereótipos, né, principalmente pelos símbolos que a corporação da GCM do município de São Paulo traz em relação ao bandeirante, né, que para nós indígenas é um símbolo de violência, né? E enquanto esse símbolo existe, enquanto a cidade de São Paulo exaltar símbolos, né, que para nós ela significa o genocídio e o extermínio, né, e assassinatos de nossos ancestrais, isso não nos garante políticas públicas, né, enquanto pessoas de direito. É importante que quebra esses paradigmas com esses símbolos históricos para a gente passar a ter um diálogo, né? E um diálogo bilateral, né? Onde o Estado, no caso o município, escute a população indígena, né? Dentro de todas as suas reivindicações, demandas de políticas públicas.